Introdução. Vamos fazer a leitura. O processo administrativo. Introdução, processo administrativo. Alguns dos vários autores de administração de empresas estão de acordo com as partes fundamentais do processo administrativo. Muitos deles expõem dito processo como subdividido e constituído de vários fatores essenciais. Há uma diferença entre administrar a outros e fazer as coisas por si mesmo. Nesta sessão estaremos estudando como podemos ser melhores administradores das outras pessoas. Nesse processo de administrar a outras pessoas, no que está constituído pelo menos por 4 ações primordiais, que são planejar, predeterminar o curso da ação, organizar, no qual consiste em colocar homens e mulheres dentro de uma estrutura para obter os objetivos finais, dirigir, fazer com que as pessoas tomem uma ação efetiva, supervisionar, controlar, assegurar que as diversas atividades elas se mantêm apegadas ao plano para obter os objetivos. Então, a nossa conversa, o nosso bate-papo, ele visa essencialmente desenvolver lideranças, desenvolver pessoas, capacitando-as a cuidar de equipes, a cuidar de grupos. Claro que a pessoa por si só, individualmente, ela vai melhorar, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai avançar individualmente. Mas a ideia, a nossa intenção, a partir desse material, é o quê? É capacitar pessoas para que essas pessoas possam conduzir outras pessoas dentro de um trabalho, dentro de uma proposta, em determinadas situações, dentro da ótica que nós estaremos estudando, que é a ótica cristã, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho cristão. Esses 4 elementos que nós já vimos, planejar, organizar, dirigir e supervisionar, se encontram mencionados numa sequência ordenada e de conceitos. Quando se inicia uma tarefa, em primeiro lugar, se planeja. Em segundo lugar, organiza-se as pessoas para realizar o plano. Logo, deverá dirigir as pessoas e motivá-las para a realização do plano e obter objetivos. Finalmente, exercita o controle administrativo para assegurar que as atuações se mantêm dentro do plano. Então, qualquer coisa que nós vamos fazer, vamos desenvolver um trabalho com os juniores. Então, para trabalhar junto com os juniores, primeiro, vamos planejar qual vai ser a nossa atividade para os juniores. Um exemplo aleatório para o pastor Carlos com a Rafa pensarem nesse assunto. Vamos desenvolver um trabalho com os juniores. Tá. O que nós vamos fazer? Qual será o propósito, que nós estamos conversando de propósito também, qual será o propósito que nós pretendemos atingir? Nós pretendemos atingir o propósito da comunhão, então nós estamos planejando. Já sabemos que o propósito a ser atingido é um propósito de comunhão, trabalho voltado para a comunhão, desenvolver a comunhão entre esses juniores. Além de eu desenvolver esse propósito da comunhão, eu preciso o quê? Organizar. Então, quem vai fazer o quê? Dentro do que nós vamos realizar, o que cada um vai fazer? O que o pastor Carlos vai fazer? O que a Rafaela vai fazer? O que a Giovana vai fazer? O que a Vitória vai fazer? O que a Alice vai fazer? E assim por diante. O que cada um, colocar cada um para desenvolver o seu papel dentro da proposta. A partir do momento que eu já identifiquei o que eu vou fazer, como eu vou fazer, agora eu vou começar a dirigir, a conduzir, a liberar para que o processo seja desenvolvido. E à medida que as coisas elas vão acontecendo, é importante o quê? Que esse trabalho ele seja supervisionado.
supervisionado. Então, é uma coisa simples, mas que muitas vezes é negligenciado por pessoas que querem liderar. As pessoas, muitas vezes, elas estão à frente de grupos, seja numa empresa ou seja dentro de uma igreja, elas vão fazendo aleatoriamente e, conforme eu já havia dito em um outro momento, às vezes a pessoa faz o quê? Ela ora, Senhor, ajuda que dê certo, e vai por conta e risco tentando fazer algo sem ter um determinado planejamento, sem ter algo no papel, sem ter algo direcionado pessoa por pessoa, sem fazer aquela supervisão a respeito de como está sendo o desenvolvimento, se está sendo desenvolvido realmente para a finalidade do propósito comunhão, se não está puxando de repente para outro propósito, adoração ou serviço, perdendo assim o foco, porque muitas vezes acaba se perdendo o foco inicial. Por quê? Porque não foi planejado, porque de repente não foi direcionado da forma correta e não foi feita uma supervisão. A importância de nós observarmos isso daí. Então, para que planejar? Para que planejar? Se você não sabe o que quer fazer, nem para onde se dirige, é verdadeiramente impossível poder organizar as pessoas em seu redor e iniciar a direção correta. Imagine-se à frente de um grupo de pessoas com as quais tem que trabalhar dizendo: eu não sei o que queremos conseguir, nem tampouco onde devemos chegar, espero que trabalhemos duro. Quer dizer, você se coloque diante de um líder dizendo para você: não sei o que nós devemos fazer, não sei como vamos chegar, mas o importante é que a gente trabalhe pesado, que a gente trabalhe duro. Como que vai andar uma situação assim? E parece loucura, mas muitas vezes é assim que é feito. Muitas vezes está se cobrando um resultado sem um planejamento, por mais superficial que seja o planejamento, embora se há um planejamento, ele não deve ser superficial, ele deve ser um planejamento bem feito, mas por mais simples que seja o planejamento, muitas vezes é ignorado esse planejamento. E aí é um grupo de pessoas que no meio do caminho todo mundo está opinando: eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo, eu acho que é melhor aquilo outro. E não é que está tendo uma chuva de ideias, todo mundo contribuindo, é que está todo mundo dentro do projeto perdido. Todos que estão envolvidos não sabem ao certo aonde quer chegar. E a partir do momento que a pessoa não sabe onde ela quer chegar, vira uma bagunça, como diria na Bíblia, vira uma torre de Babel. Cada um falando uma coisa, ninguém entendendo nada. Quem não planeja para o futuro, planeja para a derrota. Está aí a frase proposta na nossa apostila. Quem não planeja para o futuro, planeja para a derrota. Para que organizar? Então, ainda dentro da introdução, a organização. O que ocorre quando uma pessoa dispara um tiro de um rifle em um grupo de pássaros? Não estamos aqui defendendo atirar em pássaro, não estamos aqui defendendo o uso de armas de fogo. É um exemplo que a apostila ela propõe para nós pensarmos juntos. Há um grupo de pássaros e o caçador ele tem na mão um rifle. Ele atira naquele grupo de pássaros. O que vai acontecer? Provavelmente atinge alguns, porém a maioria vai se dispersar. A maioria dos pássaros vai cada um para uma direção. Quem sabe ele vai atingir um. Agora, se você mostra um plano extenso, ambicioso a um grupo de pessoas e não assegura que cada pessoa compreende a parte que lhe corresponde, produzirá um efeito inconveniente, fazendo com que as pessoas se afugentem do plano, pensando que é uma tarefa demasiadamente dificultosa, difícil. Quando organizamos, estamos dando a todos a oportunidade de entender a visão dentro de um mesmo
prisma, dentro de uma mesma visão, dentro de uma mesma ótica. Então, por que é importante eu organizar? Por que é importante o líder destacar certinho o que cada um vai fazer? Qual é o papel de cada um? Qual é a função de cada um? Por que é importante o líder deixar isso bem claro? Porque todos entendendo onde quer chegar em primeiro lugar, qual o objetivo, o que cada um deverá fazer, segundo ponto importante, e como eles vão chegar lá, qual vai ser o processo utilizado para atingir esse objetivo, todos vão trabalhar numa mesma direção. Se não houver um direcionamento, se não houver a divisão das tarefas, se não ficar bem claro o que cada um vai fazer, e a pessoa, o líder, ele deve certificar que a pessoa que recebeu determinada tarefa tem que saber o que ela vai fazer. É importante conversar e perguntar: você sabe o que você vai fazer? Você sabe como você vai fazer? Você já fez? Se você não fez, pegar a pessoa, trabalhar com a pessoa, ensinar a pessoa exatamente do jeito que se espera que seja feito, né? É importante. A organização é importante por isso, porque daí, quando está todo mundo, todos os envolvidos na tarefa, sabendo o que cada um deve fazer e por que fazer e como fazer, o objetivo final será atingido com maior facilidade. Para que dirigir? Para que dirigir? O mais excelente plano, com o melhor cronograma, pode ser insuficiente para a obtenção dos objetivos. Assim como um veículo espacial pode permanecer parado, estático, em sua plataforma de lançamento, mesmo depois de haver se realizado nos melhores planos e organizado aos homens que participam. A direção assegura a ação necessária para um movimento acertado. Vou repetir: a direção assegura a ação necessária para um movimento acertado. Lembre-se, como líder, você estará se relacionando com pessoas que resistirão às mudanças e às variações, visto que são por natureza escravas de hábitos e de rotina. Se quer que alguém realize algo novo que supere alguma marca, deverá ajudar essa pessoa a vencer essa resistência. Isto é o que significa direção. Então, o que significa direção? De uma maneira simplória, ajudar alguém a vencer a resistência de algo que a pessoa fez durante muito tempo e entende que daquele jeito é que tem que ser feito, e pronto, e ponto, tá? Então, a direção ela vai mostrar exatamente como é que o processo vai ser desenvolvido. Quando eu direciono, quando eu dirijo, quando eu oriento, quando eu conduzo, eu não estou deixando sair fora da rota. Imaginemos um veículo sem um condutor. Esse veículo sem um condutor, fatalmente ele vai causar algum acidente, podendo trazer algum prejuízo de uma ordem maior. Agora, se esse veículo estiver sendo dirigido, bem dirigido, ele vai atingir o objetivo para o qual ele foi produzido, conduzir alguém de um lugar até outro lugar. Assim também os projetos. Qualquer projeto que não tem direção, esse projeto ele pode ser um projeto que venha trazer grandes prejuízos, principalmente dentro de uma igreja. Por quê? Porque não é algo incomum, não é raro nós vermos pessoas chateadas, tristes e até que se afastam de igrejas, porque estavam participando de repente de um trabalho, de um projeto, de um grupo, mas às vezes esse trabalho, esse projeto, esse grupo não estava sendo bem conduzido como deveria ser,
e logo um começou a dar trombada com o outro, todos que estavam envolvidos dentro do projeto começaram a dar trombada, aí um achou ruim com o outro, que achou ruim com o outro, a hora que vê, um não consegue se entender com o outro, e nenhum deles se entende com a liderança. E aí a pessoa ela fica chateada, todos tinham a boa intenção, mas faltou uma boa direção, faltou uma boa condução. E nós vamos falar aqui daqui a pouco da supervisão, mas faltou uma supervisão para ver se as coisas estavam acontecendo do jeito que deveriam acontecer. Um grupo desgovernado, ele pode produzir grandes perdas dentro de uma igreja. Um grupo desgovernado pode colocar para fora uma família inteira, várias famílias para fora da igreja. Não é só para fora da igreja. De repente, um grupo desgovernado, um grupo sem um bom direcionamento, esse grupo pode vir a afetar, a atrapalhar um trabalho de anos de jejum e de oração, que foi feito para que determinadas pessoas estivessem dentro da igreja. A gente tem que entender e pensar de uma maneira ampliada. As nossas ações, elas podem trazer um reflexo muito negativo em um grupo que não dá para nós mensurarmos de pessoas. Então, o líder ele tem que ter esse entendimento. Eu preciso primeiro me organizar, planejar em primeiro lugar, na verdade. Preciso planejar, saber bem o que, onde, como, quando, com quem. Depois a organização, distribuir exatamente cada um dentro das suas funções. Terceiro ponto que nós estamos conversando, dirigir, acompanhar, seguir, orientar, não sair de perto e ter a certeza e ter a convicção que o projeto ele está seguindo aquilo que foi planejado. E aí o quarto ponto dentro da nossa introdução, para que supervisionar? Para que supervisionar? Lembremos que um bom plano com uma boa organização e ainda com um bom diretor, com um diretor eficaz, pode falhar na tentativa de alcançar seus objetivos finais, se não mantiver o seu alvo no que se comprometer a realizar. Como supervisor de uma determinada tarefa, devemos estar constantemente trazendo aos liderados a liderança da nossa tarefa. Aos liderados a lembrança da nossa tarefa. A supervisão ela é importante porque no meu processo de supervisão, eu vou estar lembrando aqueles que estão me ajudando, me acompanhando, trabalhando em conjunto para determinada finalidade. Então, quando há supervisionamento, eu não deixo as pessoas esquecerem. Nós estamos fazendo isso por causa daquilo outro. E é dessa forma que nós fazemos. Por isso nós estamos alcançando os nossos objetivos, os nossos resultados e assim por diante. Tá?